Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de gêneros textuais. Hum, Aí vocês vão ficar, todo mundo vão ficar na dúvida, né? Professor, o que são gêneros textuais? A gente nunca ouviu falar disso. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês ouvem falar de gênero textual a todo momento. Toda hora vocês estão usando gêneros textuais em qualquer situação da vida de vocês. Vocês usam gêneros textuais até mais do que as próprias roupas que vocês trocam todos os dias. Porque a roupa você troca e você fica um momento com ela. E os gêneros textuais você está usando a todo momento, certo? O que é um gênero textual? O gênero textual é qualquer forma de linguagem que você usa para se comunicar. Por exemplo, a conversa com a família é um gênero textual. Um romance que você lê é um gênero textual. Uma historinha, uma história em quadrinho, um conto, uma receita de bolo, uma receita médica, uma aula que um professor te dá, uma palestra que você assiste, um debate na TV. Então, uma conversa sua por SMS, por WhatsApp, certo? Uma troca de mensagens no Facebook, tudo é gênero textual. Então, o gênero textual tá no seu dia a dia, na sua convivência, tá na sua atitude como ser humano que se comunica. Toda vez que você se comunicar, você vai estar usando um gênero textual. Até quando você orar sozinho, pedir a Deus, você vai estar se comunicando, vai estar usando algum tipo de gênero textual. Algum gênero textual vai com certeza estar fazendo parte da sua vida. Então, os gêneros textuais, eles são língua viva. O que é a língua viva? Ela está ali dinâmica, o tempo todo você está utilizando, certo? E a gente não domina todos os gêneros, certo? Algumas pessoas dominam os gêneros, outras dominam outros, certo? Agora, o que se sabe é o seguinte: quanto mais gêneros você dominar, mais capacidade você terá de se comunicar. Por isso é importante a gente conhecer os gêneros textuais, certo? A evolução tecnológica trouxe com ela inúmeras transformações da maneira como a gente se comunica. Por exemplo, a minha avó, a minha mãe, né? Ela se comunicava por carta, por telegrama, coisa que vocês nem ouvem mais falar hoje, né? Telegrama. Vou falar do Telegram, né? Que é uma coisa totalmente diferente. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, os soldados se comunicavam através de um aparelho que emitia um código, eles chamam de código Morse. Era uma quantidade de batidas dava formava uma palavra. Então eles faziam um toque, né, uma batida, se comunicavam através disso aí. Eles tinham um aparelho aqui, o outro tinha um aparelho lá, aí o outro vinha e dava aquela batida. 3 batidas significavam uma coisa, 4 batidas significavam outra. Então era um festival de batida, né? Isso aí já é uma evolução também do tempo dos índios, que usavam tambores para se comunicar, né? Eu cheguei a usar muito o SMS quando não existia o WhatsApp. Então o SMS era uma coisa assim muito legal. Você tinha que pôr crédito no celular e, e mandar SMS, só que comia muito. Você ficava sem crédito rapidinho, né? Eram os torpedos que a gente mandava. Hoje ninguém nem manda mais SMS. Você recebe muito, né? De operadora de TV. Então é isso. A língua, a forma de comunicação vai evoluindo
e a gente vai tentando se adaptar. Como eu falei da minha mãe sobre carta, minha mãe ela hoje manda um zap, manda uma mensagem, tá? Pergunta como eu tô e tal pelo zap. Então ela acompanhou assim de certa forma, ela não é uma mestra em digitar, digita com um dedo só. Tem gente aí que eu vejo dos meninos é uma rapidez com 2 dedos que é incrível. Então a minha mãe ela ainda digita lá devagarinho, uma palavrinha ou outra e tal, uma mensagem curta, uma foto. Mas ela conseguiu entrar nessa onda, né? Saiu da coisa da carta e passou pelo SMS, e agora está no WhatsApp, daqui a pouco ela vai ter um Telegram, ela tem o Instagram dela. Então assim, as pessoas vão evoluindo, certo? E a gente tem que encarar o nosso estudo de gêneros textuais como uma necessidade, porque a língua e a forma de comunicação ela vai evoluir. E se a gente não acompanha, a gente termina ficando para trás. E como é que a gente pode conhecer essas diversas formas de comunicação? Através do estudo. Então é para isso que a gente vai se debruçar aqui sobre gêneros textuais, né? São, vai ser uma longa caminhada, porque a gente vai tratar de textos narrativos, textos descritivos, informativos. São várias vertentes, mas vamos devagar, vamos dar um passo de cada vez, né? Dar um passo de cada vez. A gente tem, por exemplo, um telefonema, sermão, carta, aula, romance, reunião de condomínio, lista de compra, conversa espontânea que você tem com alguém, cardápio de um restaurante, receita culinária, um inquérito policial, né? Tudo é forma de se comunicar. Tudo é um gênero textual. Tudo isso aí é gênero textual. Cada um ele entra num determinado gênero, certo? Então, ao longo das nossas aulas, a gente vai fazer contato com esses gêneros textuais. E só por esses exemplos que eu dei, dá para vocês perceberem que é muito amplo, é muita coisa, tá? No nosso ambiente de escola, a gente vai ter mais contato com o quê? Com os textos narrativos, com os textos descritivos e os dissertativos. Esses últimos, então, são os que se pedem nas redações de escola, né? Isso mais aparece em vestibular, em concurso, texto dissertativo, certo? Então, para a gente começar hoje, vamos focar só um pouquinho, né, para não exigir muito de vocês. Vamos começar pelo texto narrativo, tá? O texto narrativo é aquele que apresenta ação de personagens no tempo e no espaço, tá? E onde que a gente encontra isso aí? Geralmente a gente encontra em romances ou fatos e acontecimentos, quando alguém está te contando a história, olha, o fulano matou, então cometeu um tal ato, a vizinha é fofoqueira, está narrando uma história, está contando uma história, né? Então a gente tem novela, tem conto, tem crônica, tem fábula, e a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa aí, tá? Como que é estruturado um texto narrativo? O texto narrativo ele começa com a apresentação, né? A introdução, certo? Tem nessa parte o autor ele apresenta os personagens, né? Já viram aquelas chamadas para novela? Que é da Globo, né? Fulano de tal, grande empresário, tem um filho, não sei o que, mas esconde um grande segredo, tal. Ele tá ali apresentando os personagens. Aí depois vem o desenvolvimento,
começa aquelas tramas, né, os núcleos, os vários acontecimentos dentro da novela. E aí chega no clímax. O clímax é aquela parte assim que mataram o cara lá, e quem matou o fulano de tal? Aí fica uma semana, 2 semanas com aquela pergunta, quem matou o fulano? Quem matou o fulano? Aquele é o clímax, até chegar no desfecho. O desfecho vai ser o quê? A conclusão, certo? A conclusão, quem matou Maria de Fátima? Aí aparece ali a pessoa que matou, é o desfecho da novela, tá? Então, como eu disse para vocês, ela vai ter a introdução, né, que é também chamada de apresentação, o desenvolvimento e o clímax, ou seja, o ponto alto da história, até chegar no desfecho, que é a conclusão, tá? Introdução, desenvolvimento, clímax e a conclusão, o desfecho, tá? Os elementos de um texto narrativo que vocês vão encontrar quando vocês se toparem com um texto narrativo, um romance, uma história, um conto curtinho, vai ter sempre um narrador, tá? Sempre vai ter um narrador. Pode ser a própria pessoa que está vivendo um assunto, ou pode ser um terceiro contando a história do ponto de vista dele, certo? O narrador, aquele que conta a história, certo? Vai ter um enredo, que é a trama, a narrativa, as coisas que acontecem ali em volta dos personagens. Vai ter os personagens, né, aqueles que compõem a narrativa. Vai ter o tempo, a época que aconteceu, se foi nos anos passados, se é atual e tal. E o espaço, que é onde se desenvolve a trama. Então, gente, um texto narrativo, ele é basicamente isso aí que eu passei para vocês, tá? Eu quero que vocês deem uma lida no material que eu postei lá no que eu postei aqui na plataforma e façam as atividades que eu deixei também disponível para vocês. E só para esse exercício ele está baseado nesses textos e nesse vídeo que eu estou deixando aí para vocês, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá? Boa sorte aí para todos.